Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir hoje sobre a sabedoria de Abigail. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 892 e a nova pergunta do dia. Abigail, cujo nome significa alegria do pai, foi uma mulher com papel importante na vida do rei Davi. Ela agiu com sabedoria para preservar o caráter de Davi e, ao mesmo tempo, poupar a vida de inocentes. A história dela traz lições importantes. A primeira menção de Abigail diz que ela foi inteligente e bonita, em contraste com seu marido Nabal, descrito como grosseiro e mau em tudo que fazia. Isso em 1 Samuel 25, versículo 3. No relato do mesmo capítulo, Nabal retribuiu com maldade o bem que Davi e seus homens haviam feito, recusando alimentos para os homens que haviam protegido seus pastores nos campos de Judá. Davi se indignou e mandou que seus homens se preparassem para a batalha, determinado a punir aquele homem rude. Abigail sabia da maldade do marido e não tentou justificar ou esconder a realidade. Ela mesma disse que o nome dele, que significa tolo ou insensato, descrevia bem seu caráter. Porém, ela percebeu que Davi sentiria remorso se ele executasse seu plano de vingança. E assim ela agiu para impedir uma reação errada à maldade de um homem insensato. Ela levou alimentos para os homens de Davi e implorou para ele mudar de ideia. Por sua bondade e sabedoria, Abigail convenceu Davi a desistir do seu plano. Dessa forma, evitou que Davi matasse Nabal. Não aproveitou a ira de Davi para se livrar de um marido grosseiro e não permitiu que os servos de Nabal, que não participaram da maldade do seu senhor, fossem vítimas de violência. Abigail escolheu fazer o bem e ficou conhecida por sua sabedoria. A história de Nabal terminou 10 dias depois, mas foi Deus e não Davi que o feriu. A trajetória de Abigail, porém, não terminou naquele episódio. Essa viúva se casou com Davi, o futuro rei de Israel, e teve um filho com ele, segundo Samuel 3, versículo 3. O rei Lemuel disse que uma mulher virtuosa faz bem para seu marido e que ele pode confiar nela. Provérbios 31, versículos 11 e 12. Abigail não tentou prejudicar seu marido, mesmo sendo ele um homem tolo e mau. A conduta dela até prolongou a vida daquele homem. Mas ela não apoiou os erros do marido e não o defendeu quando ele fez mal. O casamento exige cooperação e apoio mútuo, mas nem homem nem mulher deve participar dos pecados do seu cônjuge. Seja na família, na igreja, no trabalho ou qualquer outro relacionamento. Devemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Ele disse em Efésios 5, versículo 11, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pergunta 892. Agar, a escrava, corresponde a qual cidade ou lugar na alegoria de Gálatas, capítulo 4? Alternativas. A. Jerusalém terrestre. B. Babilônia. C. Roma. Ou D. Jerusalém lá de cima. A resposta certa, alternativa A. Jerusalém terrestre. Diz Gálatas 4, versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Ele se refere aqui ao lugar onde foi dada a lei e o lugar do templo onde as coisas da lei foram praticadas, dizendo que essas coisas representavam a escravidão do sistema do Antigo Testamento e que nós temos a liberdade em Jesus
na nova aliança. E a pergunta 893, verdadeiro ou falso? O profeta que ungiu os primeiros 2 reis de Israel foi sepultado em Jerusalém. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Abigail é um excelente exemplo de uma mulher sábia. Ela poupou vidas pela sua sabedoria, mas ela não se tornou cúmplice dos pecados do marido. E assim nós também devemos agir com sabedoria, mas nunca devemos nos tornar cúmplices do pecado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.